Aqueles que puderem, vamos ficar de joelhos para falarmos com Deus. Maravilhoso Deus, amado Pai que estás nos céus, que se faz presente aqui também, Pai, em nosso meio. Grande é o privilégio, Senhor, de estarmos mais uma vez em Tua casa de oração. Nós queremos, Pai, entregar as nossas vidas em Tuas mãos mais uma vez, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado, tem nos acompanhado nessa caminhada. Chegamos, Pai, nesse sábado, depois de uma semana, Pai, de trabalho, de atividades. Estamos aqui, Pai, para depositar os nossos fardos em Tuas mãos. Pois bem sabemos, Pai, que não temos condições alguma de carregar os nossos fardos sozinhos. Na verdade, Pai, nós queríamos que o Senhor nos carregasse, Pai, por completo. Tirasse, Pai, de nós o peso do pecado, o peso da culpa, para que nós possamos, Pai, sentir prazer no Senhor. E parar, Pai, de sentir prazer nas coisas deste mundo. Por isso, Pai, nos ajude. Nós queremos, Pai, que o Senhor nos liberte, Pai, dos nossos problemas, das nossas fragilidades, dos nossos pecados, Pai, por misericórdia. Estamos aqui, Pai, mais uma vez diante da Tua presença para ouvir a Tua palavra. E para isso, Pai, nós Te agradecemos pela vida do irmão Márcio. Ele aceitou, Pai, o Seu convite para compartilhar aquilo que o Senhor precisa falar para o Teu povo nessa manhã. Nós temos certeza absoluta que o Senhor introduziu no coração do Teu filho a mensagem dos altos céus. Por isso, Pai, o ajude, o ilumine com o Seu Santo Espírito, para que Ele venha falar apenas de Ti. Esteja conosco, Pai, no decorrer deste culto. Nós pedimos mais uma vez perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Santo, 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 somente é o Senhor. Santo, 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 somente é o Senhor. Feliz sábado, igreja em Santa Fé. Deus abençoe a cada um de vocês. Que a graça do Senhor seja com a gente, conosco, né? Vocês estão vivendo alguns dias, uma semana de gratidão, correto? Vocês estão agradecendo a Deus por muitas coisas. A mensagem desta manhã tem um sentido contrário, talvez, àquilo que vocês pensam de gratidão. Hoje eu quero traçar com vocês o tipo de gratidão que ninguém deveria ter. Alguém agradeceu, está na Bíblia, mas essa gratidão deve ficar fora do nosso padrão de gratidão, ok? Nós vamos entender melhor, abrindo no livro de Lucas, no capítulo 18, que é um texto bem conhecido, a partir do verso, vamos ver agora somente o verso 10. Lucas 18, verso 10, você pode manter a Bíblia aberta, por favor, para continuar a leitura depois. Lucas 18, verso 10. O texto diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Provavelmente a maioria de vocês já sabe, mas vale a pena relembrar quem são esses personagens da parábola. Quem eram o fariseu e quem era o publicano, ou quem era a classe de fariseus e quem era a classe de publicanos. Esses homens, eles representavam figuras importantes ou participantes da sociedade judaica. E esses homens, vamos começar pelo fariseu. O fariseu era um religioso, zeloso da religião judaica, e especialmente aqui no caso da parábola, o fariseu é participante de uma seita dentro do judaísmo no tempo de Jesus, e era o tipo de religioso mais exemplar que havia naquela época.
A gente está acostumado a ver os fariseus com os olhos assim um pouco pejorativos, devido aos combates que eles tinham com Jesus, teológicos e contrários à missão de Cristo. Então isso nos dá uma figura assim muito depreciativa dos fariseus. Mas para a sociedade judaica daquela época, os fariseus eram muito bem vistos. Se você perguntasse para qualquer criancinha de uma família de bem o que ela gostaria de ser quando crescesse, ela com certeza iria dizer: eu quero estudar para ser um fariseu. Se você perguntasse para um religioso e perguntasse assim: qual é o modelo de cristianismo, de religião judaica que você gostaria de ser ou ter, ele falaria: eu gostaria de ser aquele fariseu lá no templo. Os fariseus eram admirados pelo povo porque eram exímios homens preocupados com a religião, com a letra da lei, com a prática daquilo que a lei exigia, e eles eram preocupados em todo o tempo fazer o que a palavra lhes dizia. Então, qualquer um gostaria de ser como um fariseu. Para a maioria do povo, eles eram vistos como exemplo de religião e dedicação dignos de honra. E o publicano? Quem era o publicano? Bom, o publicano era um cobrador de impostos. Zaqueu era um publicano, por exemplo. E os cobradores de impostos eram oficiais a serviço do governo romano que cobravam impostos do povo. Só que esses oficiais eram judeus, em sua maioria. Os romanos tinham que fazer o serviço sujo de cobrança de impostos, então eles determinavam que pessoas dos próprios judeus iriam fazer isso. E era como se dissesse assim: olha, você vai cobrar 15% do imposto das pessoas, E se você cobrar mais, é seu. Tá bom? Tá bom, fechado. E lá ia o publicano cobrar. Então o publicano, ele era visto como a pessoa mais depreciativa daquela sociedade, um ladrão, um desonesto, um daqueles piores que ninguém gostaria de cruzar pelo caminho, um traidor. O povo detestava o publicano, porque o publicano tirava dele o que ele achava de mais precioso, os seus bens. Pois bem, depois desse entendimento, nós poderíamos então fazer a parábola, refazer de outra maneira, para que você compreenda mais a história. Vamos imaginar a parábola da seguinte forma que Jesus contasse nos tempos modernos. Já que o fariseu era um homem muito admirado na igreja, eu vou usar um pastor. Um pastor adventista do sétimo dia foi ao templo para orar. E juntamente com ele foi um senador investigado pela Lava Jato. Tá bom? Entenderam um pouquinho? Um ancião de igreja foi ao templo para orar. E juntamente com ele foi um político corrupto. Para quem vocês acham que o povo olhava com bons olhos? Para o ancião, para o pastor, para o líder. Para quem vocês acham que o povo olhava com desprezo? Para o político corrupto. E eles se colocaram a orar, e o fariseu, segundo os versos 11 e 12 do capítulo, ele orava de si para si. Eu até agora não entendi esse de si para si, porque quando eu entendo de si para si, alguém que está no seu interior orando, simplesmente ninguém está ouvindo. Mas esse não, ele orava de si para todos, em voz audível. E ele dizia assim: olha, Deus, eu te agradeço porque eu não sou o quê? Pecador. Eu não sou corrupto, eu não sou adúltero, eu não sou ladrão. Eu não sou como esse publicano, ele é corrupto, ele pode até ser adúltero, ele é um ladrão. Eu não sou como este homem, não sou nem como nem os demais homens publicanos que existem por aí. Pelo contrário, Deus, eu sou dizimista fiel, eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço tudo que está na lei. Aliás, a lei dizia que pelo menos os fariseus deveriam jejuar, e o povo também, 1 vez por ano. E sabe quanto que esse homem jejuava? 2 por semana. Caramba, o cara era bom, hein? O cidadão era fera. Religião era com ele. Ele era dedicado em sua religiosidade. Mas o publicano, o sangue ruim, aquele cara que ninguém gostava, ele olhava para dentro de si e só sabia fazer uma oração. Qual era? Você conhece bem o texto? Deus,
tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Deixa eu contar um pouco da minha história na igreja para vocês, rapidinho. Eu me batizei em 1983, com 12 anos de idade, aí você pode fazer as contas, eu tenho 48, não precisa fazer. Me batizei e antes havia frequentado a igreja por um bom tempo, porque minha tia sempre me levava. E quando eu me batizei, eu e meus pais e meu irmão mais velho, nos batizamos todos juntos no mesmo dia, lá em Viana, na fazenda da Encapa. O rio estava gelado, em setembro, nossa, que frio, minhas pernas batiam, eu era bem magrinho. E aí eu me lembro que quando eu saí das águas, eu saí com uma alegria inigualável, com 12 anos de idade. Eu tinha feito um curso bíblico, aliás, 2, chamados A Bíblia Fala e Apocalipse, tinha feito os 2 cursos bíblicos já, com 12 anos de idade. O meu instrutor, para mim, era um exemplo de vida, de cristão. O meu instrutor bíblico, sim, era um exemplo de vida de cristão. E algumas pessoas também eram ícones na igreja onde eu frequentava. Mas o meu instrutor, realmente, ele me inspirava muito. Só que eu tinha uma visão de uma igreja que nunca falha, nunca erra, nunca comete erros, sabe? A visão da igreja é perfeita. E aí, então, a gente começa a pensar em algumas coisas, verificar algumas coisas, estudar mais a Bíblia. Eu me achava, sabe, um bom cristão. Eu tinha a minha lição da escola sabatina, eu sempre estudei minha lição da escola sabatina, eu li Espírito e Profecia. A gente se reunia com alguns jovens nessa época para fazer, às vezes, umas vigílias esporádicas, só nós, 4, 5 jovens na casa de alguém. A sensação que eu tinha era boa de mim mesmo, mas teve um tempo que eu comecei a ler a Bíblia, eu falei, meu Deus, eu não estou tão bem assim. Eu não fazia, aos meus olhos, nada de muito errado, mas imagina, começa a ler o Sermão do Monte, um exemplo para vocês. E aí você lê lá que a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é o quê? É de quem? É do maligno. Aí você pensa, bom, com 17, 18 anos, quem nunca contou uma mentira para a mãe? Aí você continua lendo o Sermão do Monte. Aí você lê lá que ser desonesto é roubo, né? Mentir também é roubo. Aí fala, não, roubar não roubei porque até então eu nem trabalho ainda direito. Trabalho para meu pai, então não roubei. Dá, beleza. Aí você pensa, eu não cometo. Aí você lê lá que não pode adulterar. Aí fala, não, adulterar não adultero porque eu não sou casado. Eu não era casado na época, lógico. Então, não sendo casado, não vou adulterar. Aí você lê um pouco mais e vê que Jesus disse que só de olhar com desejo pecaminoso já cometeu adultério. Aí você fala, pronto, imagina. Se até hoje, para os mais velhos, é difícil vencer esse negócio, imagina um jovem com 17, 18 anos de idade. Gente, aí o conflito começa a vir, você começa a pensar, eu não sou tão bom quanto eu penso que eu sou. Eu não sou tão cristão quanto eu acho que eu sou. E aí, às vezes, vem um desame, eu nunca disse para ninguém, acho que nunca disse para ninguém, mas vocês acreditam que com 17 para 18 anos de idade eu tinha vontade de sair da igreja? Começou a bater um desespero danado. E aí, então, Deus falou assim, tá bom, então eu vou te arrumar uma pessoa que vai te fortalecer. Me arrumou uma namorada. Eu era tímido, vergonhoso, arrumei uma namorada. E uma menina de Deus, cristã, estou casado com ela até hoje, lógico, é que eu não sou besta. A minha esposa. E ali fortaleceu, para que espiritualmente a gente vencesse muitas coisas. Irmãos, quando a gente fala de igreja, quando a gente pensa de igreja, a gente imagina uma igreja perfeita. As pessoas vêm imaginando uma igreja perfeita, após o batismo elas se imaginam pessoas perfeitas, mas na verdade nunca foi assim. Pensa, quando você coloca a Bíblia diante de você, a palavra do Senhor, a vontade de Deus, e isso é o espelho de Deus na sua vida, você começa a ver que você tem um espelho, você se olha nele, você se sente como? Como você se sente olhando para esse espelho? Olhando para aqui? Para a palavra? Como é que você se sente? Forte, limpo, você se sente sujo e muito fraco. Sujo e muito fraco. A Bíblia é o grande espelho que nós temos que observar e nos comparar. Agora, alguns ficam revoltados porque a igreja não é perfeita e fazem o quê? Saem dela, abandonam a fé. Eu senti essa vontade, mas pela misericórdia do Senhor não abandonei. Então vejam bem, lógico, a gente sabe que é pecador, mas será que a gente é tão
assim, e vou explicar melhor. Quando Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano, no final da história, vocês que já conhecem, vocês podem ler e conferir, ele disse o quê? Quem foi para casa justificado? Quem foi para casa perdoado? O fariseu ou o publicano? O publicano. Ele está dizendo que o fariseu é pior ou melhor que o publicano? O que ele está dizendo pela parábola, pelo perdão concedido? O fariseu é pior ou melhor que o publicano? O que vocês acham? Ele é pior ou melhor? Estão em dúvida, né? Na verdade, ele está ensinando que o fariseu e o publicano são iguais. São iguais. O fariseu está olhando para dentro de si e falando: Senhor, eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não sou igual a esse aí, não. E o outro está dizendo: tem misericórdia de mim. Jesus está dizendo que os dois são iguais. Como que nós somos iguais? Mas a gente não pensa assim. Você quer ver só um exemplo? O Salmo 73, você não precisa abrir, mas o Salmo 73 é um questionamento do salmista, dizendo assim: por que que os ímpios se dão bem e eu que faço a vontade do Senhor me dou mal? Por que que eles estão prosperando e eu não estou conseguindo tanto assim? Já é um questionamento. Mas existe um outro questionamento. Se eu disser para você que você é igual à pessoa do mundo, você aceita? Fala: não, eu não, está ficando louco, Márcio? Que isso? Que isso, rapaz? Olha só, presta atenção, eu já fui do mundo. Eu bebia, eu fumava, alguns podem ter passado por essa experiência. Eu me prostituía, eu fazia isso, fazia aquilo. Você começa a imaginar a sua vida passada, você sabe o que aconteceu lá. Agora não, agora estou na igreja, eu recebi a luz, eu tenho o Espírito Santo no meu coração, eu caio lá uma vez ou outra, mas eu me esforço, eu estou aqui. Eu estudo a palavra, eu venho aos cultos, eu oro, eu participo de semana de oração, eu levo o evangelho às pessoas. Você vem me comparar com alguém do mundo? Está ficando maluco, rapaz? Não pode, não dá. Não é esse o objetivo da parábola, você pensa. Eu digo, você e eu não somos melhores que as pessoas lá de fora. Mas nós nos achamos. Sabe por que nós nos achamos? Porque basta vir uma doença na sua vida, basta você perder o emprego, basta alguma coisa ruim começar a acontecer na sua família, você pensa assim: Deus vai me ajudar. Por que Ele vai me ajudar? Porque eu sou fiel, porque eu ando assim, porque eu faço assado. Deus vai me ajudar, sim, Ele vai me ajudar. Aí as coisas não são do jeito que você esperava. Por que que Deus não fez isso? Reclama como o salmista reclamou no Salmo 73. Então, irmãos, é muito difícil reconhecer que nós não temos todo esse senso de virtude que nós achamos que temos. Senso de virtude é um dos piores enganos que a religiosidade coloca em nós. Eu vou explicar melhor. Senso de virtude é um dos piores enganos que a religiosidade coloca em nós, porque a religiosidade, ela consegue colocar duas mentiras em nossa cabeça. Qual é a primeira mentira? A primeira mentira é que eu sou bom, não sou tão ruim. Como o fariseu olhava para o publicano e dizia: eu não sou como aquele publicano, eu sou bom. Eu sou bom porque eu faço isso, aquilo, venho, tarará, tarará, tarará. Eu sou bom. Esse é um senso de religiosidade que é colocado em nós, às vezes pela própria religião. Isso é senso de religiosidade. Religiosidade não leva ninguém para o céu. Cristianismo, sim. Porque cristianismo transforma. Religiosidade mostra algumas aparências. Apenas algumas aparências. Existe uma segunda mentira que a religiosidade coloca em nós. A primeira é o senso de pureza, que nós muitas vezes não temos e achamos que temos. Senso de ser bom. A segunda mentira é nos ensinar, ou pelo menos colocar em nossa cabeça, que nós já chegamos. Como assim? Você antes era das trevas e veio para onde, diz a Bíblia? Para onde? Para a luz, para a sua maravilhosa luz.
Aí quando chega na luz, você fala assim, pronto, cheguei. Estou lá, alcancei. Gente, o que é a luz? Se você antes estava nas trevas, você não enxergava. Quando você veio para a luz, você vai enxergar, não é assim? Só que o enxergar não é um enxergar de resolver todos os problemas. É um enxergar de dizer assim, era isso? Já sei, vou andar por aqui. Outra coisa era isso? Já sei, vou andar por ali. É também isso? Também vou fazer isso aqui. A luz te ensina a caminhar a cada dia, abandonando as trevas e vivenciando o caminho da luz. Este é o caminho, diz o quê? Andai por ele. Mas esse caminho é a cada momento uma novidade de vida no Senhor. Aí as pessoas pensam que alcançaram a luz, pronto, estou nela, resolveu o problema. Aí olha para trás e fala assim, tá vendo? O outro lá está nas trevas. Eu estou aonde? Na luz. Religiosidade, volto a dizer, acaba sendo uma grande mentira para nós mesmos. Até que alcança a luz, não é o ponto de chegada não, irmãos, é o ponto de continuidade. É o ponto de partida. Batismo é alcançar a luz, mas não está salvo ainda. Foi salvo da velha vida, mas não quer dizer que está salvo para a eternidade, não. Batismo é uma caminhada, cristianismo é uma caminhada, andar com Jesus é uma caminhada, todos os dias e a todo tempo, andar na luz, como Ele anda na luz. Antes eu vivia sem ver, agora é que vou começar a ver, que vou poder enxergar de fato. Quando encontro Jesus, é o caminho que começa a ser traçado para mim, uma nova jornada, e ela nunca termina, nem na eternidade. Aí que se resume a mensagem da parábola. É nisto aqui. A luz do Evangelho que se acende para nós, não é para iluminar as nossas virtudes. Não. A luz do Evangelho que se acende para nós, é para mostrar a nossa miséria. Se o Evangelho chegou na sua vida, não foi para mostrar que você é bom, foi para mostrar que você é mau, e como sendo mau, precisa de Cristo todo o tempo, todo dia. A luz do Evangelho não evidencia atos de bondade em nós, ela evidencia o caráter de quem? De Cristo. Quando Moisés desceu do monte, o seu rosto estava como? Brilhando. Quem viu? Moisés? Moisés falou assim, meu rosto está brilhando. Olha, povo, como meu rosto está brilhando. Olha como eu estou com uma face diferente, povo. Ele falou isso? Não. Foi o povo que olhou para ele e viu o brilho. Então, quem foi que disse que você brilha, se você se acha que está brilhando? Quem tem que ver isso são as pessoas e não nós mesmos. De forma alguma. A luz do Evangelho veio para evidenciar a nossa própria maldade, nossa própria miséria, nosso próprio pecado. E fazer a diferença entre quem está na luz e quem não está. Não é que quem está na luz tem virtudes, é que quem está na luz sabe que é mal, quem está na luz diferencia as trevas, e quem está nas trevas pensa que é bom quando não é. Albert Einstein, ele chegou a citar uma certa frase, que é atribuída a ele pelo menos, que diz assim: nem tudo que pode ser contado, conta, e nem tudo que conta pode ser contado. Já ouviram essa frase dele? Nem tudo o que pode ser contado, conta, e nem tudo o que conta pode ser contado. Considerando as duas orações, a do fariseu e a do publicano, o fariseu ora em voz audível, dizendo para todo mundo o que ele faz, o que ele é. E aí eu quero explicar a afirmação dizendo o quê? Dízimo, por exemplo, dá para contar, não dá? Dá para contar para os outros que você fez. Dízimo é uma coisa visível, dá para contar. Mas fidelidade e sinceridade estão aonde? No íntimo do coração. Não pode ser contado. Atos de caridade, as pessoas podem até ver e contar. Mas amor genuíno, só o Deus que doou o próprio Filho pode entender se é ou não. Parar de beber, parar de fumar, pode ser contado. Eu parei de beber, alguém diz. Eu parei de fumar, ótimo, maravilha, pode ser contado. Mas orgulho, vaidade, uma pontinha de preponderância, só o Senhor que conhece e sonda os corações pode saber se ainda está ali. Então, irmãos, está na hora da gente parar de contar para as pessoas o que a gente faz ou deixa de fazer.
Está na hora de voltar-se para Deus e dizer o que somos e o que queremos ser. Qual é a oração do publicano? Repita, igreja. Tem que sou. Tem mais forte. Que sou. Fala mais forte. Tem. A gente acha que essa é a oração do batismo. A gente acha que essa é a oração da conversão. Não é. Também é da conversão, mas somente dela não. Esta oração é a oração de todo crente que se achega a Jesus. E para se achegar a Jesus não é só no batismo. A gente acha que com o tempo vai orar a oração do publicano, do fariseu, sabiam? Quando a gente se batiza, a gente está orando a oração do publicano. Quando a gente vai crescendo na fé, isso, aquilo vai acontecendo, mudanças vão vindo, a gente começa a orar a oração do fariseu. Ah, eu não sou como os demais homens. Ah, eu faço isso sim. Ah, isso que está pregando ali não compete a mim, e graças a Deus não é comigo. A gente ora mais hoje a oração do fariseu do que ora a oração do publicano. Mas qual é a oração que temos que orar todos os dias? Repita. Tem. Repita mais forte. Tem. Isso aí. Essa história eu não sei se é real, o fato não sei se é real, mas eu ouvi dizer que Muhammad Ali, aquele grande pugilista dos anos 70, ele entrou um dia no avião. E aí ele se assentou na cadeira, e logicamente quando a pessoa se põe no avião, a aeromoça ou alguém dá instruções que a primeira coisa que tem que fazer, hoje é desligar o celular, na época não tinha, mas depois fazer o quê? Afivelar o seu cinto de segurança. E a aeromoça percebeu, conferindo, que Muhammad Ali não estava com seus cintos afivelados. Chegou para ele gentilmente e disse: Senhor Muhammad Ali, é um prazer receber o nosso voo, por gentileza poderia colocar o seu cinto de segurança? Ele fez um positivo com a cabeça, ela se deslocou à frente, mas quando ela olhou para trás, ele não tinha colocado o cinto de segurança. Diz a história que ela voltou. Chegou para ele de novo e falou assim: por gentileza, senhor Muhammad Ali, posso lhe pedir novamente, o senhor pode colocar o seu cinto de segurança? Ele, um tanto prepotente, olhou para ela e disse assim: minha filha, super-homem não precisa de cinto de segurança. Ela pensou, respirou fundo e disse assim: claro, mas ele também não precisa de avião para voar. Tem muito crente que acha que está precisando de alguma coisa, mas não é da verdade do poder de Deus. Tem muito crente que acha que já tem tudo, já ganhou tudo e está tudo bem. É como se ele orasse a oração do fariseu da seguinte forma: o fariseu olha para ele, para Deus, e diz assim: Senhor, estou aqui. Deus diz assim: pois não, filho, precisa de alguma coisa? Não, está tudo bem, Senhor. Perfeito, está joinha, ó, 10. O Senhor fez na minha vida, já está bom demais. Aí Deus fala assim: mas meu filho, tem certeza, não precisa de mais nada? Não, Senhor, ó, estou crente fiel na igreja, todo sábado, domingo e quarta-feira. Mas meu filho, nada mais? Não, Senhor, só vim agradecer, eu só quero agradecer, nada mais. Deus olha para ele e fala: o quê? Tadinho, né? Queria tanto dar umas coisinhas boas para ele, melhorar esse humor dele, melhorar esse nariz empinadinho, né? Queria melhorar umas coisas aqui e ali, mas ele não está deixando. Aí o que ora sincero, a oração do publicano, está lá: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Pergunto no final dessa mensagem: qual é a oração que você tem que orar? Fariseu ou publicano? Fariseu ou publicano? Quanto você é melhor das pessoas que estão lá fora? Nada. Nada, absolutamente nada. Só porque conhece a luz? Porque está andando nela? Para Deus todos somos iguais. É claro que eu não posso eximir desta mensagem a transformação do Senhor em nossa vida. Ser crente ou ser cristão é ser transformado todo dia de glória em glória, diz a palavra. Mas ninguém pode se julgar melhor do que outros porque está sendo transformado. Aquele que é transformado não se julga melhor.
Aquele que é transformado não tem nariz empinado. Aquele que é transformado não se exalta. Aquele que é transformado se humilha perante a potente mão do Senhor, e Ele sim o exaltará. Que o Senhor Deus seja a sua vitória. Vamos ouvir uma mensagem agora. Medite nessa mensagem. É uma mensagem que está dizendo que se alguém está se sentindo longe de Jesus, ainda há oportunidade, sim. Mas se alguém está se julgando muito perto, tem que tomar e olhar os seus olhos com outro olhar. O olhar de Cristo para nós. Cristo tem um olhar de salvação para todo pecador. Que esse olhar dele sobre nós nos transforme, para sentirmos pelo irmão profundo amor e jamais altíssima exaltação. Que o Senhor seja conosco. Amém. Deus maravilhoso, nesta manhã de sábado eu quero te agradecer. Nós queremos te agradecer. Te agradecer acima de tudo pela tua misericórdia sobre nossa vida. Se não fosse a tua misericórdia, nós já teríamos sido destruídos pelo mal. Nós muitas vezes nos achamos muito fariseus, embora não admitimos. Nós nos achamos muito bons, Senhor Deus. Achamos que já alcançamos tudo o que precisávamos. Achamos que somos melhores do que o nosso vizinho, que somos melhores do que o crente da outra igreja, que somos melhores do que esse, do que aquele. Vemos um líder caindo e falamos assim: comigo não, isso não acontece. Senhor, tenha misericórdia de nós, porque nós nos julgamos muito bons e não somos. Precisamos reconhecer o que somos, e quando batemos o peito, quando olhamos para nós mesmos, quando nos comparamos com a tua palavra, não passamos mais do que publicanos, e devemos clamar: tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Não passamos de pecadores frágeis, fracassados, que tentam fazer tua vontade e não conseguem. Mas para pecadores fracos, que não conseguem fazer tua vontade, o Senhor diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso te honramos, por isso te glorificamos, porque ao Senhor é a nossa vitória, a nossa força. Tudo que temos alcançado não vem de nós, vem de ti. Tudo que somos, tudo que seremos, toda a eternidade que há por vir, ela é fruto da tua morte na cruz do Calvário e de tudo que o Senhor proporciona a cada um de nós. Vem nos habilitar, ó Deus, a sermos teus filhos de verdade. Vem transformar nossa vida, nosso ser, nosso caráter a cada dia. Que não venhamos a negligenciar a oração, nem tampouco o estudo da Bíblia, porque essas coisas nos fortalecem. Nos ajuda a sermos cristãos de verdade, que o mundo veja em nós o teu caráter. Mas em nenhum momento, em nenhum segundo sequer, haja o espírito do mal em nós, porque o espírito do inimigo é colocar em nós esta vaidade e esse orgulho. Limpa-nos de toda maldade, de todo orgulho, limpa-nos de todo pecado, ó Pai. Salva-nos para o teu reino. Esta é a nossa oração, pedindo ainda: tem misericórdia de mim, porque somos pecadores. Eu sou pecador. Suplico tua misericórdia em nome de Jesus. Amém.